Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós nos encontramos aqui na igreja para celebrarmos a grande solenidade da Legião de Maria, a solenidade de Assis, que é o momento mais solene da Legião ao longo de todo o ano, que é o momento mais importante do encontro de todos os legionários. Por quê? Porque simplesmente vão se encontrar como um exército diante de sua rainha e ali vão, com toda presteza, renovar o compromisso legionário, renovar a consagração. Quando nós falamos em consagração, nós entramos naquilo que existe de mais sagrado dentro da nossa fé. Tudo aquilo que para a nossa fé é muito importante, é consagrado ao Senhor, o bom Deus. O batismo é a primeira grande consagração. Uma bênção é um tipo de consagração. A dedicação de um altar, de uma igreja, também é um tipo de consagração. A ordenação sacerdotal, os votos religiosos, tudo isso está no rol da consagração. E a renovação do compromisso legionário, a consagração a Nossa Senhora, também está nesse rol das coisas importantes da Igreja, do movimento da Legião de Maria. Mas, afinal, o que é consagrar? Consagrar é transformar algo que é profano, que é do mundo, em algo que agora é separado do mundo e pertence a Deus. O ato de me consagrar simplesmente me faz me apartar das realidades do mundo e estar totalmente imbuído nas graças de Deus, nas mãos da bem-aventurada Virgem Maria. Quando a Legião de Maria pensa a grande solenidade de Assis, a Legião de Maria vê como a grande expressão, o grande momento em que os legionários vão como um exército diante de sua Senhora a prestar a ela obediência. Só que quando nós falamos aqui em obediência, nós temos que entender que não existe nada mais próprio da Legião de Maria senão a obediência legionária nos moldes de Maria. E a obediência que passa pela entrega total do nosso ser a Deus pelas mãos de Maria. Vejam o teor da nossa consagração. Eu sou todo vosso, ó minha rainha e minha mãe, e tudo quanto eu tenho vos pertence. Ou seja, eu venho à igreja na festa de Assis, simplesmente para me colocar totalmente nas mãos de Maria. Simplesmente me colocar totalmente no colo de minha mãe Maria, que conhece as minhas dificuldades, que conhece as minhas limitações,
que conhece os meus problemas, que conhece as minhas preocupações. E quando eu renovo a minha consagração a Nossa Senhora, eu estou simplesmente partilhando com ela todo o teor da minha vida e dizendo: minha mãe, me ajuda a carregar o fardo do meu viver. É por isso que essa consagração entrega a pessoa e entrega tudo o que a pessoa possui. As coisas boas e também as dificuldades. Só que muitas vezes as pessoas, elas não levam a sério esse ato de se consagrar a Nossa Senhora. Não levam a sério esse ato de, se consagrando a Nossa Senhora, se enxergar pertença de Maria. Quando eu me consagro, eu me entrego. A minha vida não me pertence mais, mas pertence a ela. E devo eu viver a minha vida segundo os ensinamentos da grande escola de Nossa Senhora. Maria, que é modelo de fé, modelo de obediência, modelo de esperança, modelo de confiança em Deus. Por quê? Porque sempre foi aquela que se entregou totalmente a Deus. A gente pode dizer assim que entrou nessa aventura de salvar a humanidade sem ter clareza do que viria na frente. Mas, como nos fala o missal romano, mas Maria caminhava simplesmente na penumbra da fé. E ali foi descobrindo a sua vocação universal de ser mãe da igreja nascente. Foi descobrindo a sua vocação universal de ser mãe da igreja. Foi descobrindo a sua vocação universal de ser mãe dos homens. Maria, mãe de Deus, mãe da igreja, mãe dos homens. Ou seja, Maria, essa grande potência suplicante, esse grande presente que Deus deu à igreja, porque se Ele mesmo escolheu Maria entre todas preferida, Ele não quis simplesmente usufruir Ele da obediência e da santidade daquela que era toda de Deus, mas quis que nós também saboreássemos na nossa vida quão bom é termos uma mãe que por nós intercede e que tem a nossa vida como vida própria, como vida pertencente a ela. Ser legionário, meus queridos irmãos e minhas irmãs, é uma grande consagração de querer ser como Maria, de querer ser totalmente de Deus. E aqui nós temos esse grande desejo legionário. E o legionário tem por obrigação, e moldando o seu modo de ser, o seu modo de viver, a exemplo da bem-aventurada Virgem Maria, a exemplo de Nossa Senhora. Só que, se vocês param para pensar, a legião, ela tem tanto de Maria, mas tem tanto de Nossa Senhora. Observem que é uma reunião muito simples. Um altar com uma imagem, 2 castiçais, 2 velas e
uma forte espiritualidade. Simplesmente a descrição de Nossa Senhora, simplesmente a simplicidade de Maria, porque a santidade ela é simples e passa, por incrível que pareça, pela constância na fé. Ao rezar o terço semanalmente, no meu presídio, na minha pequena família de santidade, eu ali estou verdadeiramente usufruindo da força do ser igreja. E ao rezar o meu terço individualmente, eu estou ali usufruindo de ser totalmente igreja, mesmo sozinho na minha casa. Ao rezar o meu terço, eu ali vou crescendo, vou moldando o meu coração, vou sendo obediente a Deus, vou renovando dia após dia a minha consagração a Nossa Senhora. Rezar o terço todos os dias é o grande apelo da Legião de Maria, que por incrível que pareça, é o grande apelo de Nossa Senhora nas suas aparições. Rezem o terço. E o terço para o legionário, naquelas contas ali debulhadas dia após dia, existe um tantão de fé, mas um tanto de uma entrega total, de uma vida devotada, de uma vida entregue, de uma vida esperançosa na salvação. Quando eu me deparo sempre com o altar da bem-aventurada Virgem Maria, na Legião, o meu coração sempre enche de alegria, de contemplar, de ver que é na simplicidade que o homem vai entendendo a sua missão sobre a terra, que é simplesmente ser de Deus, ter o coração em Deus, buscar viver todos os dias em Deus, e assim ir construindo o seu céu aqui na terra. Eu louvo ao Senhor o bom Deus e rezo para que a nossa Legião de Maria continue sendo sempre essa escola de oração, continue sendo sempre essa escola de santidade. Peço a Nossa Senhora que nos dê o discernimento, peço a Nossa Senhora que nos ajude todos os dias a fazermos a opção por Cristo, escolhendo todos os dias caminhar na presença de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora. Eu rezo a Nossa Senhora e eu peço que tudo aquilo que ainda nós temos que empreender na Legião de Maria, ela nos ajude, para que cada vez mais nós sejamos fiéis à espiritualidade legionária, que é para nós de verdade razão de fecundidade. Quanto mais fiéis nós formos no nosso propósito da reza do terço, da reza da catena diariamente, no trabalho de 2 horas semanal, acorrendo à reunião da Legião de Maria pontualmente ali, indo à reunião do Conselho Imediato Superior, seja da Cúria, seja do comício. Eu vou nessas pequenas coisas dizendo a Deus: olha, eu vou me esforçando, eu venho me esforçando para ser cada vez mais teu,
E eu rogo a Nossa Senhora que interceda sempre por esse grande movimento mundial, por esse grande movimento em nossa diocese, por esse grande movimento aqui na paróquia. E peço também a bem-aventurada Virgem Maria, que interceda sempre por mim, como diretor espiritual da Legião de Maria em toda a nossa diocese, para que os nós, que ainda nós temos para desatar, ela nos ajude a resolver as dificuldades que nós encontramos aqui e acolá, em alguns lugares onde a Legião de Maria ainda capenga pela falta de compreensão de tantos. Eu rogo a bem-aventurada Virgem Maria que faça surgir cada vez mais bons legionários, mas de um modo especialíssimo, bons legionários oficiais. Um legionário, quando uma função, um cargo, vem para as suas mãos, deveria ver aquilo ali como uma grande alegria. Maria me escolheu, porque seu movimento pertence a ela, e é uma escola para nos levar até Deus. E quando alguém é elevado à função de oficial, nunca poderia rejeitar, mas sempre poderia estar disposto e se alegrar. Ser colocado no rol de um legionário oficial é uma honra, porque é um vaso de eleição, seja pelo caminho que for, seja pela indicação do padre, seja pela indicação da presidente do comício, ou pela presidente da cúria, ou a função que ali está vacante, e ninguém ali quer assumir, e o meu coração lá no fundo diz assim: deveria eu dar um sim. Nós somos vasos ali de eleição. E isso é tão sério, minha gente, que nós devemos frutificar e entender na caminhada das nossas vidas a ação de Deus. Olha, por que eu estou aqui no norte de Minas Gerais há 14 anos? Simplesmente porque vou deixando o Senhor, o bom Deus, ir me conduzindo porque sei que na condução dele eu sou feliz. Nunca imaginei, e Deus, na sua sabedoria, vai nos conduzindo. E sempre existe uma razão, e sempre existe um santo propósito quando Deus nos convida para alguma coisa. Oxalá que nós tenhamos em nossa paróquia legionários dispostos a verem o cargo ali, a função de oficial, como uma grande bênção de Deus e não como um fardo. Quando você for chamado para ser oficial, entenda que o seu sim é um sim a Maria. E entenda que o seu suposto não é um suposto não a Nossa Senhora. Porque é ela quem quer. Você pode até não se ver digno, ou quem sabe não se ver capaz, ou quem sabe dizer assim: mas eu já tenho tantas obrigações, já tenho tantas coisas a fazer. Mas se Deus quer, seja doce. Se Maria te chamou, seja doce. Quando uma mãe chama um filho para fazer determinada coisa, não é para dar um peso, para fazer um peso, mas é para educar, mas é para amar, mas é para que aquele filho ali sinta
a responsabilidade compartilhada com a mamãe. Quando um legionário ele é elevado a um cargo de oficial, ele tem que entender que simplesmente é Nossa Senhora que está chamando ele para dividir a responsabilidade com ela. É por isso que a Legião de Maria faz santamente essa distinção. Os legionários ativos, os auxiliares, os que rezam, os ativos, os que trabalham, e os oficiais, os que dividem a responsabilidade com Maria na condução daquelas almas. Ser oficial é ser um ajudante da Divina Pastora. Um dos títulos mais bonitos de Nossa Senhora é esse título de Nossa Senhora Divina Pastora. Por quê? Porque ela pastoreia também ajudando o seu filho. E quando nós assumimos uma função de liderança, nós estamos ajudando a Divina Pastora a ajudar o seu filho a salvar almas. E a gente vê uma grande dificuldade, não só aqui na paróquia, não é aqui até que a gente não tem muitos cargos vagos não, é um aqui e outro lá, mas muito pouco, não é? Muito baixo o índice. Mas em algumas paróquias da nossa diocese a gente ainda vê muitos cargos de oficiais ali vazios. Mas não é porque não temos legionários capacitados, mas porque ainda falta em muitos legionários o espírito de obediência e esse amor sobrenatural para se enxergar um vaso de eleição, onde deve brotar em nós uma alegria interior, de entender que em meio à nossa condição, Deus está operando maravilhas. Então vamos pedir a Nossa Senhora, nesse dia de hoje, que nos auxilie santamente e nos faça crescer todos os dias na caminhada rumo aos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,